Oi, gente, espero que vocês estejam bem. A segunda questão de física da FUVEST 2025, dessa versão de prova que eu peguei, já era a seguinte, comparado com a questão que a gente tinha feito anteriormente. E era uma questão, assim, assustadora e radical, mas calma, tá tudo bem. Ela era bem mais interpretativa do que conteudista, talvez fosse a análise dessa questão. Ela é assustadora porque ela tem uma fórmula que a gente não está acostumado, a gente tem que analisar um pouquinho de matemática, mas calma, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Então vamos ler juntos e a gente analisa juntos cada uma das alternativas para ver qual é a resposta certa e por quê. Então a questão fala sobre o efeito Compton, que foi descoberto na década de 1920 e é hoje amplamente utilizado durante tratamentos radioterápicos. O efeito relaciona-se à mudança no comprimento de onda de fótons de raio-x quando interagem com partículas como elétrons ou prótons, conforme ilustrado na figura a seguir. Quando um fóton de comprimento de onda lambda zero incide sobre uma partícula, ele emerge, quer dizer, ele sai dessa interação, formando um ângulo θ com sua direção inicial de movimento, e seu novo comprimento de onda, lambda', é dado pela relação. Calma. Então, a gente tem uma relação desse novo comprimento de onda comparado com o comprimento de onda que ele tinha antes. Então, esse novo comprimento de onda é o que ele tinha antes, somado com outro negócio. E esse outro negócio é um alfa, que ele explica lá embaixo que é uma constante positiva, dividido pela massa, que é a massa da partícula, que ele está chamando de m, multiplicado por um parênteses, e dentro desse parênteses a gente tem 1 menos o cosseno de θ. E aí lembra que ele já tinha explicado que o θ era o ângulo que era formado lá na figura, pela diferença de ângulo entre para onde está indo o comprimento de onda agora e para onde ele estava vindo antes. Então, é justamente a diferença, o quanto ele foi desviado nesse processo, diríamos assim. Então, esse é o θ. E aí vem a pergunta. Com base nessas informações e em seus conhecimentos sobre a propagação das ondas eletromagnéticas, assinale a alternativa correta. Letra A, vamos analisar uma por uma. Letra A. A maior variação no comprimento de onda do fóton ocorre quando o ângulo θ é igual a 90 graus. Então, o que ele está querendo dizer com maior variação no comprimento de onda? A maior mudança possível desse lambda' em relação ao lambda zero. Então, para que a gente tenha o maior possível, a gente precisa que esse termo que está somando aqui, some o máximo possível, para ele ter a maior variação possível. Ou, no caso, tire o máximo possível, se fosse um valor negativo. Vamos pensar. Ele está falando sobre o ângulo θ ser igual a 90 graus. O ângulo θ entra aqui na fórmula no cosseno. Então, a gente vai ter que pensar quanto vale o cosseno de 90 graus. Lembram do círculo trigonométrico? 90 graus está lá em cima, cosseno é na horizontal, então o cosseno de 90 graus a gente já sabe que é zero. Então, se a gente tem o ângulo sendo formado de 90 graus, a gente vai ter o cosseno valendo zero. Então, na verdade, a gente não somaria nada nesse termo aqui, porque ia ficar menos zero. E aí a gente teria só que o lambda' é o lambda zero mais alfa sobre m. Acabou. Só que será que isso é o maior valor possível? Vou marcar aqui para a gente comparar e depois a gente analisa. Então, mais alfa sobre m. Qual seria o maior valor possível de coisa que poderia ser somada ali? Pensem comigo. Para que a gente tivesse o maior valor possível sendo somado, a gente tem que lembrar que os maiores valores possíveis de cossenos e senos é 1. O maior valor possível é 1. Só que a gente está subtraindo um cosseno. Então, se na verdade a gente quer somar o maior valor possível, a gente precisa que esse cosseno tenha o menor valor possível, que é menos 1. Porque aí a hora que a gente somasse, esse termo ia ficar 1 menos menos 1, que ia ficar 1 mais 1, que dá 2. Então, a gente conseguiria somar nesse lambda', lambda zero mais alfa sobre m vezes 2. Vocês percebem que isso aqui é maior do que a gente tinha com 90 graus? Então, na verdade, a maior variação vai acontecer para a situação em que o cosseno vale menos 1. E a gente sabe que o cosseno vale menos 1 quando o θ é 180 graus, quando ele está lá do outro lado no arco trigonométrico. Então, a maior variação no comprimento de onda do fóton não ocorre quando o θ é 90 graus. Então, letra A já pode ser eliminada aqui, se eu achar o coisinho. Vamos analisar a letra B. Na letra B, ele fala que se o ângulo θ é igual a 30 graus, então calma lá, vamos pensar agora o que significa esse ângulo θ ser 30 graus. Então, se o θ for 30 graus, a gente vai ter um cosseno de 30 graus. Aí a gente tem que lembrar lá da tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, lembram da tabelinha? O cosseno de 30 graus é a última coluna da primeira linha, que é o 3. E aí lembra que no 3 a gente põe tudo sobre 2, depois põe a raiz, então raiz de 3 sobre 2. A gente já sabe essa informação, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E ele fala que quando isso acontecer, o fóton emergente vai ter uma frequência menor do que a frequência inicial. Então, calma, a gente vai ter que fazer uma análise um pouco mais
complexa agora, porque a gente tem a fórmula para analisar os comprimentos de onda e ele quer que a gente analise as frequências. Então a gente vai ter que lembrar qual é a relação entre comprimento de onda e frequência. Lembrando, fórmula fundamental da ondulatória: velocidade igual lambda vezes a frequência, equação fundamental da ondulatória. O que a gente sabe sobre essa situação é que ele era raio-x e ele continuou sendo raio-x, continuou sendo um fóton do mesmo jeito. Então ele vai se propagar com a velocidade da luz. A velocidade não vai mudar. Então a gente consegue perceber que a frequência vai ser menor se o comprimento de onda for maior. Isso daqui é uma multiplicação, né? Imagina que a gente quer que a multiplicação dê 20. Vamos supor que a gente sabe que 20 é 5 vezes 4. Se a gente diminuir esse valor aqui para 2, o que tem que acontecer com o outro? Para continuar dando 20, é aumentar para 10. Continua dando 20, entendeu? É assim que a gente analisa. Então, a gente percebe que a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais. Então, a letra B vai estar certa, vai ter uma frequência menor se o comprimento de onda for maior nessa situação. Então, vamos analisar lá na formulinha de novo. Então, a gente tinha aqui o comprimento de onda final era o comprimento de onda inicial mais essa coisa. Se essa coisa aqui for positiva, a gente vai somar alguma coisa no comprimento de onda que tinha antes, aí o nosso lambda de fato vai dar maior. Agora, se essa coisa for negativa, aí a gente vai somar uma coisa negativa, significa que a gente vai subtrair, e aí o nosso comprimento de onda no final vai ser menor do que era antes, e aí a letra B vai estar errada. Então, a gente precisa que alfa sobre m vezes 1 menos o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, tudo isso aqui seja um valor positivo. Vamos analisar se é ou se não é. O alfa, ele falou que é uma constante positiva e massa, a gente sabe que é sempre positivo. Então, aqui é tudo positivo. Se essa subtração for positiva, tá tudo bem com a nossa multiplicação, porque aí a gente vai multiplicar uma coisa positiva com outra positiva, vai dar positivo. Como é que a gente vai saber se 1 menos raiz de 3 sobre 2 dá positivo ou não? A gente vai ter que pensar quanto vale raiz de 3 sobre 2, assim, ó, aproximadamente. Pensa comigo. A gente não sabe exatamente quanto vale raiz de 3. Talvez você saiba decor, mas vamos supor que você não saiba. A gente sabe que isso é menor do que raiz de 4. A raiz de 4 é 2. Então, quer dizer, vai ser 1, alguma coisa. 1, alguma coisa dividido por 2, a gente vai ter, tipo, 0, alguma coisa nesse número. E aí, a gente vai fazer 1 menos 0, alguma coisa. Significa que a gente vai tirar um número maior de um número menor. Então, isso com certeza vai dar positivo. Se isso dá positivo e o alfa sobre m também era positivo, nossa coisa toda que está sendo somada é positiva. Consequentemente, o comprimento de onda inicial vai ser somado com alguma coisa. Então, no final, ele vai ficar maior do que ele era. Então, a gente volta na nossa análise. E o comprimento de onda, a gente já descobriu que vai aumentar. Se o comprimento de onda vai aumentar, a frequência vai diminuir. E a alternativa B é uma ótima suspeita de alternativa certa. Mas vamos analisar todas as outras antes de a gente chegar a alguma conclusão, né? Então, vou apagar aqui as minhas análises para a gente poder continuar essa análise para as outras coisas. Então, vamos para a letra C agora. Na letra C, ele fala que quando θ é igual a 0, a velocidade do fóton emergente é menor do que a do fóton incidente devido à conservação da quantidade de movimento. Ele está falando sobre velocidade. Na verdade, quando ele fala sobre velocidade mudar, a gente nem precisaria analisar nada, né? Porque o que o exercício está dizendo que muda é o comprimento de onda. E o comprimento de onda vai afetar diretamente na frequência. A velocidade é a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas, da luz. E como ela está se propagando no mesmo meio, a velocidade não muda. A única chance de a velocidade mudar seria mudar o meio por onde essa onda está se propagando. Então, letra C já não poderia ser porque a gente sabe que a velocidade não vai mudar. Letra D. Se o ângulo θ é igual a 60 graus, a variação no comprimento de onda do fóton é menor se a partícula for um elétron do que se a partícula for um próton. Então, quer dizer, ele está falando de um θ específico, só que ele vai comparar massas. O que a gente sabe sobre massas? A gente sabe que a massa do próton é maior que a massa do elétron. O elétron é bem pequenininho, né? A massa dele é bem pequenininha. O que dá massa para os átomos, na verdade, são os prótons. Então, a gente sabe que a massa do próton é maior que a massa do elétron. Olhando para a fórmula, se a gente estiver pensando em um elétron, a gente vai ter uma massa menor. Se a gente tem uma massa menor, se a gente tem uma massa menor, todo esse termo que a gente vai somar vai ficar maior, porque a massa está dividindo. Então, se a gente divide por um número menor, a gente soma um número maior. Se a gente soma um número maior, a consequência disso é que o comprimento de onda final vai ser maior, eu ia falar mais maior, né? Vai ser mais maior ainda do que ele seria se a gente tivesse uma massa maior sendo somada ali. Se a gente tivesse uma massa maior, a gente dividiria por um número maior, a gente ficaria com um resultado menor e a gente somaria um resultado menor. Então, a variação seria menor. O tanto que aumenta seria menor.
Entendeu a ideia? Então, o que a alternativa D falava é que a variação no comprimento de onda é menor se a partícula for um elétron, só que na verdade é o contrário. A variação vai ser maior sendo a partícula um elétron. Então, letra D está errada. E a última, letra E, um fóton que emergiu perpendicularmente à sua direção inicial não sofreu mudança em sua frequência. O que significa ele emergir perpendicularmente à direção inicial? Então, vamos supor que ele estivesse vindo para a direita aqui, igual ele estava antes. Perpendicular quer dizer formando 90 graus, então ele estaria indo para cima aqui. A gente teria um θ de 90 graus. Se a gente tivesse um θ de 90 graus, a gente voltaria para a análise que a gente tinha feito lá na letra A. E a gente viu que tinha, sim, uma variação no comprimento de onda, e se tem uma variação de comprimento de onda, consequentemente, a gente tem uma variação de frequência também. Então, teve mudança na frequência sim. Letra E também não poderia ser. Então, nossa resposta certa, confirmando, é a alternativa B. E é isso, gente. Achei uma questão radical. O que vocês acharam? Me contem nos comentários. Acho que é bem interdisciplinar com matemática, assim, exigia toda uma análise de função trigonométrica em algum aspecto. Eu achei radical. Mas enfim, se vocês ficaram com dúvidas, deixem nos comentários e continuem acompanhando que a gente já volta com a próxima questão de física da FUVEST 2025.